Só o fato de não ter ST, isso já representa um enorme alívio no fluxo de caixa das empresas, dos substitutos e dos substituídos. Isso representa uma enorme simplificação. Agora, as pessoas têm que entender que aqueles que ainda têm o ectoplasma do ICMS nas suas almas, elas têm que se livrar desse ectoplasma. O IBS é outra coisa, o IBS não é ICMS. Olá, bem-vindo ao Conexão Fiscal, podcast do Fisco Paulista. Meu nome é Aurélio Grangeiro, eu sou o diretor de comunicação do Sinafresp, auditor fiscal da Receita Estadual e hoje, primeiro podcast do Fisco Paulista, a gente tem a honra de receber aqui nos nossos estúdios Ângelo De Angelis. Ângelo De Angelis, mestre em economia pela Unicamp, professor, coordenador do Movimento Viva, auditor fiscal agora aposentado e consultor. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Junto comigo e com o Ângelo, tenho o prazer de também ter aqui a secretária-geral do Sinafresp, Rosana Veloso, auditora fiscal da Receita. Bem-vinda, querida. Obrigada, Aurélio. Uma honra estar aqui com nosso colega Ângelo De Angelis. E, continuando comigo aqui também na bancada, parceiro de outros programas, Tatsu Sasaki, componente da diretoria técnica do Sinafresp, auditor fiscal da Receita Estadual. Bem-vindo, Tatsu. Obrigado, Aurélio. Obrigado, Ângelo, também, para Rosana. É um prazer estar aqui novamente. Então, para a gente começar, batendo na mesma tecla, uma honra, Ângelo, estar com você aqui. A honra é toda minha, cara. Mestre pra gente. Para mim é um prazer. Referência. E depois da puxação de saco, a gente vai te apertar aqui também. Que senão você não seria outra a razão de você vier aqui se não for para a gente te apertar e extrair o máximo. Ângelo, primeiro programa do Conexão Fiscal, podcast do Fisco Paulista, e a gente quer tratar com você hoje, a gente vai tratar com você hoje aqui, reforma tributária. Reforma tributária, que só para a gente poder contextualizar, os colegas advogados, contadores, que acompanham o nosso perfil, o perfil do Fisco Paulista, além de auditores, sociedade em geral, é muito acompanhado por profissionais dessas áreas. Então, só para a gente contextualizar, a reforma tributária aprovada, emenda constitucional 132 de 2023, trouxe para a Constituição o IBS, a CBS e também o imposto seletivo, e a gente teve aí a regulamentação infraconstitucional em 2025, agora aprovada em janeiro, a 214, Lei Complementar 214, e está rodando no Congresso Nacional o PLP 108. A 214 ela já trouxe para a gente a simplificação, em modos gerais, ela trouxe ali, a gente vai ter o gradual fim do ICMS e do ISS, o IPI não é o fim dele, zero alíquota, mas a gente sabe que na Zona Franca de Manaus eles precisam que a gente tenha esse balanceamento, né? Não vai ter lá, mas para quem produzir o mesmo produto de lá, ele vai ter o IPI, mas enfim, então ISS, ICMS, PIS, COFINS, eles vão se transformar, na verdade, vai juntar no IBS, estados e municípios, e o ISS e a CBS do governo federal, da União. Te pergunto, essa reforma ela foi aprovada no Congresso Nacional e está sendo regulamentada com o viés de simplificação. Não vai aumentar, não vai diminuir imposto a princípio, vai equalizar a carga, mas ela veio para simplificação. Para a gente começar nosso papo e você dar um panorama geral, vai simplificar mesmo? Vai. Não de imediato. Até a parte 2 aí. Não de imediato. Aurélio. Bom, Rosana, muito prazer. Tatsu, velho companheiro de diretoria técnica. Na verdade, eu sou ex-coordenador do Movimento Viva. Exato. Né? Mas olha aqui. Isso não é uma reforma apenas dos tributos.
é uma verdadeira reengenharia do fisco, que tem impacto grande na organização das empresas, inclusive seus processos internos, entendeu? Seus ERPs, seus softwares de gestão, tudo isso vai ser impactado. E por que ela simplifica? Porque, em primeiro lugar, nós estamos mudando o sentido da declaração do imposto. Hoje, quem faz a apuração é o próprio contribuinte. Ele apura e transmite para as diversas receitas, tá certo? Diversos entes tributantes, né? A reforma ela propõe uma coisa muito inédita, que é quem faz a apuração é o fisco, através do comitê gestor e da Receita. Ela apresenta uma apuração pré-preenchida, que é a apuração assistida, que está na lei complementar, entendeu? Com base nos registros dos documentos fiscais eletrônicos. Isso representa uma enorme simplificação. Enorme. Por quê? Porque o contribuinte, ele deixa de ter que preencher diversas declarações, diversas escriturações, e passa a se preocupar mais com a emissão do documento fiscal. Claro que vai ter outras obrigações acessórias, e conciliar a apuração pré-preenchida ou a apuração assistida do Comitê Gestor da Receita. Eu vou ter que desenvolver sistemas conciliatórios para poder checar. Tá? E outra coisa também, é que as regras do IBS, elas são nacionais. Vou citar um exemplo aqui. Por que simplifica? Vamos pegar o crédito acumulado. Um exemplo. O crédito acumulado. Como é que é o tratamento da Secretaria de Fazenda em relação ao crédito acumulado? Todos os estados, hoje, colocam um enorme óbice na devolução do crédito acumulado. E muitos estados, eu diria que todos, eles regulam a liberação do crédito acumulado de acordo com o desempenho da arrecadação. Então, se a arrecadação está caindo, as fazendas estaduais costumam segurar o crédito acumulado. Tá certo? E se a arrecadação está subindo, você pode liberar mais. São Paulo é um caso um pouco diferente. São Paulo tem aquele programa do setor automotivo, né? Que você tem uma liberação mais célere ali. Mas a regra geral cada estado é de um jeito. Exatamente. Então, quer dizer, o contribuinte, as empresas, né, as grandes empresas que atuam no país inteiro, em cada estado, é uma regra diferente. Tem estado que devolve, tem estado que não devolve, tem estado que nem pode devolver. Eu sempre cito o exemplo do Pará. O Pará, ele não consegue devolver o crédito acumulado, porque as mineradoras que exportam lá, elas exportam com alíquota zero, elas acumulam crédito, mas o que elas acumulam de crédito, uma boa parte é imposto pago para sul-sudeste. Quer dizer, o dinheiro nem entrou no tesouro do Pará. Né? Então, esse é um exemplo, porque simplifica. Um outro exemplo. O contribuinte vai ter, outro exemplo não, fato. Ele vai ter que lidar com uma legislação só. Ele vai ter que lidar com um único regulamento. Entendeu? Isso representa uma simplificação. Agora, no período de transição, nós temos 2 sistemas que vão conviver pelo menos até 2032. Então você pode ter aí sim, aí vai ter um certo, digamos assim, a convivência de 2 sistemas. Você tem que mudar os softwares de gestão. Você tem que fazer ajustes ou implementar novos softwares de gestão. Isso vai trazer uma complexidade maior no curto prazo. É igual a reforma de casa. Certo? Enquanto você está reformando a casa, está aquela bagunça. Mas depois que passa a reforma, aí você tem uma casa, um ambiente melhor, entendeu? Eu sempre faço essa comparação também. E a gente já está, só para poder fazer o gancho, só para não perder em relação aos softwares de gestão que você está falando, a gente está tendo movimentação no Congresso Nacional de entidades ligadas tanto às empresas de software, quanto também ao setor bancário, que eles estão prevendo o investimento de 5 bilhões de reais para a confecção de APIs, segundo eles, isso. A Receita Federal e o governo, eles teriam que disponibilizar isso, ainda não está feito. Como só no meio da sua questão, porque você chegou na questão do software. Isso você acha que se prolonga por muito tempo? Você acha que as empresas elas estão tendo a noção do quanto é premente, do quanto elas precisam se organizar mais rápido? Porque a minha visão é que as pessoas
tanto o setor público em várias esferas, quanto o setor privado ainda não acordou para a revolução que vai ser essa reforma. Não acordou mesmo, assim, está acordando agora. Né? Bom, eu estou atuando como consultor, então eu estou percebendo isso aqui nas empresas. Agora que as empresas estão realmente acordando. Eu participei de vários congressos, com empresários, com grandes empresas. Agora que eles estão realmente preocupando com isso. Com relação a esse orçamento, né, para poder investir em software, etc. O que acontece? Hoje, né, o que as empresas gastam? O custo de conformidade com as obrigações acessórias, com todo o sistema que existe hoje, né, o que as empresas gastam com isso? Agora, quando você vai fazer uma transformação tão grande dessa, você vai fazer um investimento numa coisa que você vai recuperar logo esse investimento. Porque você vai ter um sistema mais enxuto. E uma boa parte desses sistemas, eles vão estar na própria administração tributária, que é o Comitê Gestor da Receita. Então, quer dizer, isso dá um alívio. Um outro exemplo. O fato de não ter passado a ST para o IBS, e agora eu vou fazer uma propaganda aqui, assim, uma modéstia à parte, certo? Juntamente com o Raul e outros atores importantes ali, eu atuei bastante contra isso. Tá certo? Eu mandei meus artigos, falei, por que é ruim? Por causa disso, disso e disso. Só o fato de não ter ST, isso já representa um enorme alívio no fluxo de caixa das empresas, dos substitutos e dos substituídos. Isso representa uma enorme simplificação. Agora, as pessoas têm que entender que aqueles que ainda têm o ectoplasma do ICMS nas suas almas, elas têm que se livrar desse ectoplasma. IBS é outra coisa, IBS não é ICMS. E essa frase, o ectoplasma do ICMS, eu atribuo ela ao Jefferson Valentim, meu grande amigo. Aliás, já marca Jefferson Valentim e Raul, que eu quero os dois aqui. Vamos ser convidados nossos. Olha, o Jefferson é um dos maiores colegas FE que nós já tivemos até hoje. Olha, eu estou no fisco desde 1990, aposentei, né? Na minha trajetória, eu nunca vi uma pessoa, olha, um dos melhores FE que já teve, um dos melhores auditores fiscais já teve até hoje. Cabeça muito boa, né? Nossa Senhora! Um colega manja tudo de TCMD e é muito disponível também, né? Muito Ele colabora bastante com a gente. É de uma generosidade. Isso. Entendeu? Deixa eu aproveitar. Diga. Fazer uma voz crítica em relação a ST, né? Aproveitando, o que você responderia em relação a essa questão? Mas em relação ao consumo informal, né? Como que seria alcançado? Olha, a ST não é a solução para o consumo informal. Pelo contrário. Quando você tem um consumo informal, você vai estragar o sistema inteiro para captar a arrecadação do sistema informal, que é uma parte muito pequena do consumo geral. Onde está o grande consumo? Está nas grandes magazines, está nas grandes lojas, está nos grandes supermercados. Ali você está no e-commerce. Hoje em dia é e-commerce. Certo? O consumo informal, que está bares, talvez restaurantes, talvez algumas lojas de shopping, que vende sem nota, entendeu? Para começar, roupa não tem como pôr ST. Sapato também não tem como pôr ST. Então já não tem. Nem vai ter. Nem teria, né? Então o que acontece? Não é possível você estragar o sistema inteiro. E outra coisa, uma coisa que eu sempre falei, viu, Grangeiro? Sempre falei, olha, gente, façam as contas. Porque se vocês pegarem o que se arrecada de ST hoje, eu tenho várias evidências empíricas de que a sonegação da ST ela é maior do que a sonegação de varejo. Certo. Entendeu? Não. Façam as contas. Uhum. Façam as colegas que estão na administração tributária, façam esse levantamento. São detectadas fraudes grandes. As grandes fraudes envolvendo ST é uma coisa horrorosa. Eu mesmo já lavrei vários autos de infração. Sim. Entendeu? Então eu sempre estou falando. Maior. O volume maior. É verdade. Então eu falo com muita propriedade, porque eu já lavrei muito auto de infração disso. Concordo. Você está entendendo? Sim, também já defendi muitos de ST. Só sabemos que, de fato, você tem toda a razão, Cândido. Os problemas em relação a ST são enormes. Enormes. E eu quero aproveitar também, já que a gente falou de a simplicidade, né, como um dos princípios da reforma, acho que outro princípio
foi norteado, mas talvez não muito bem entendido, que é a neutralidade, né? Ah, sim. Eu acho que, mas é importante, acho que, falar desse princípio da neutralidade, que acho que vai afetar economicamente bastante, né, o país. Sim, positivamente. Pode falar um pouquinho da neutralidade? Isso. Para começar, então vamos começar com a ST. A ST, ela é totalmente antineutra. Certo. Né? Ela desorganiza todo o sistema ótimo de distribuição, tá certo? Já começa daí. Bom, o que é neutralidade? Neutralidade e não cumulatividade são irmãs gêmeas. E não cumulatividade, ela precisa ser ampla. Ela tem que ser a amplitude do creditamento para tudo. Tudo aquilo que é consumido no processo produtivo, utilizado na fábrica para a sua operação. Por exemplo, alguns serviços, né? De manutenção, serviço de segurança da fábrica. Tudo isso está ligado ao negócio da empresa. Então, tudo isso tem que dar crédito. No comércio, a mesma coisa. Tudo que entra tem que dar crédito. A energia consumida pela loja. De todos os setores, não todos administrativo, produtivo. O administrativo, ele faz parte do negócio. Sim. O que não pode dar crédito é o consumo pessoal. Você comprou o uísque do diretor, isso não pode dar crédito. Né? Então, o que acontece? Com isso, você consegue a neutralidade. Você vai ampliando a não cumulatividade, certo? Você vai ampliando a neutralidade. Por que é neutro? Porque quanto mais amplo o sistema de crédito, mais para o consumo vai a carga. O imposto que é suportado no meio da cadeia. Então, se você tem resíduos no meio da cadeia, você tem custos, impostos não recuperáveis, eles vão sendo agregados aos custos, e isso vai se transformando em preço mais alto, entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem a amplitude, quando chega lá na ponta final do consumo, ou nas operações que não geram crédito, né? Aí sim, aí se realiza a arrecadação da cadeia toda. Então, o que acontece? O imposto neutro, ele tem algumas características. Não cumulatividade plena, poucas alíquotas. O nosso eu acho que ficou com muita. O IBS ficou... Na verdade, ficaram com quantas alíquotas? Você tem umas 5 alíquotas no IBS hoje. Né? No mundo, os livros no mundo têm 3 alíquotas, 4, 5 alíquotas. Nós ficamos com 5 alíquotas. Né? Que você tem a alíquota específica, né? Que é a alíquota que cada estado vai fixar. Tá certo? Você tem a alíquota com redução de 60%, você tem a alíquota com redução de 30%, você tem a alíquota zero. Eu acho que qual mais alíquota você tem? Você tem a de REN, que é uma outra. Combustíveis. Os combustíveis, né? Então, basicamente, essas aí. Tem poucas alíquotas. Por quê? Porque poucas alíquotas, ele estimula a neutralidade. Que quanto mais diversidade de alíquotas você tem, você vai enfrentar um problema classificatório. E mais contencioso. Né? E mais contencioso. Tanto é que a ST é um exemplo. Né? Você tem um monte de problema, porque ST seria como se fosse cada MVA equivale a uma base de cálculo diferente. A base tem que ser uniforme, tem que ser o valor da operação. Então os contribuintes começam a ter uma reação contrária à ST, reclassificando por NCM, né? Para ou enquadrar numa margem menor ou escapar dela. Então perde a neutralidade. Então, se for um sistema de débito e crédito amplo, que não tem essas bruxarias arrecadatórias, entendeu? Aí o sistema é mais amplo, é mais dinâmico o sistema. Outra característica da neutralidade, a rápida devolução de créditos acumulados. Porque o que é a natureza do crédito acumulado? Dentro de um sistema de IVA. Crédito acumulado, ele não é dinheiro do Estado. As pessoas têm que entender isso. Não é dinheiro do Estado. É um dinheiro que foi arrecadado antes e que não deveria ter sido. E por que ele é arrecadado antes? Porque nunca se sabe, ex ante, para onde vai desaguar a produção. Se ela vai ser exportada, se ela vai para o consumo interno. Então, quando você tem uma exportação, a empresa acumula crédito, tudo que foi recolhido anteriormente, você tem que devolver para a empresa, porque não é para ter ocorrido aquela arrecadação. E como você faz isso? Mediante o imposto que ela está pagando na entrada, ele integraliza todos os impostos recolhidos nas fases anteriores, para aquele pedaço. Como as cadeias produtivas são muito complexas, e elas não são lineares, elas são em teia, nem em rede, então é impossível você detectar ex ante. Então, como é que você detecta isso? Você detecta
na entrada da empresa, porque você tem essa equivalência matemática, mesmo que ali para trás está tudo organizado em rede, mas é essa equivalência, né? Todos os recolhimentos por valor agregado ao longo da cadeia se integralizam na última operação. Essa é a matemática do IVA, certo? É integral, né? Os diferenciais, o cálculo diferencial é a arrecadação por pedacinhos, que se integralizam lá na arrecadação final, tá certo? Então, neutralidade é isso, pronta devolução de créditos acumulados, poucas alíquotas, não cumulatividade plena, não tem essas bruxarias de ST, essas coisas, tá certo? E pouquíssimo mecanismo de exceção, crédito presumido, diferimento, o diferimento ele é até bom. Eu diria que o diferimento é uma boa ST, porque às vezes por exemplo, energia elétrica. Né? É impossível você cobrar o imposto por fases da geradora, da transmissora, da distribuidora. É impossível, porque aquilo ali é uma rede. A energia está sendo gerada, está sendo colocada na rede, ao mesmo tempo está sendo consumida. Então, quer dizer, não tem fases aí. É um mundo diferente. Então, o que você faz na energia elétrica? Você faz o diferimento. Você recolhe imposto lá na ponta onde houve o consumo. Se é um consumo no Mercado Livre, né, é a indústria que está consumindo aquilo lá, o imposto vai incidir na operação do consumo da indústria. Mesmo no Mercado Livre. Se é no mercado cativo, a mesma coisa. Entendeu? Então, quer dizer, isso é neutralidade. Agora, esse conjunto de coisas, quanto mais presente, isso vou fazer propaganda da minha dissertação. Isso está tudo descrito na minha dissertação de mestrado, tá certo? Quanto mais essas características são presentes, mais neutro o IVA é. Porque ele não interfere na organização da cadeia produtiva, entendeu? Não interfere nas decisões de investimento. Ele fica mais como imposto de arrecadatório mesmo, né, no consumo. Sob a ótica do agente, nesse sentido ele é neutro, né? Independe a escolha que ele fizer, né? Basicamente vai ser uma escolha puramente econômica, não tributária, né? Exatamente, essa a intenção do IVA. A neutralidade visa isso. Duas coisas. Sobre a dissertação do Ângelo, já vou aproveitar para falar que a gente vai colocar no link desse vídeo, vai estar o @ do Ângelo, já sigam o Ângelo lá. Obrigado. Que o homem, ele é pé quente, o homem é bom. Agora é o seguinte, só para poder pegar o que você acabou de dizer, Ângelo, vamos fazer uma conta aqui de papel de pão, que agora eu vou levantar para a gente fazer aquele corte, para ir para o Fisco Paulista e dar aquele engajamento. Uhum. Eu vou defender aqui agora aquele que foi contra até agora a reforma, que teve N críticas. Você fala, e é bom que a gente consegue aproveitar para explicar o mecanismo da alíquota, como que vai ser a alíquota do IBS. Então você vai ter lá a parte do estado, mais a parte do município, você vai juntar esses 2 percentuais e você vai definir a alíquota para aquele município X. Pegando lá os dados do IBGE de 2024, nós estamos, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, com 5.570 municípios. 5.570. Deve ser isso. Por aí. E até onde eu lembro são 27 unidades da federação, correto? Correto. Então 27 unidades da federação. Uhum. E aí, se a conta estiver boa ainda, a gente vai ter 5.597, vamos arredondar para 5.600 alíquotas possíveis. Aí ele falou, Ângelo, mas você está falando que vai simplificar? Vai simplificar. E são 5.600 alíquotas, vai simplificar para quem? A gente sabe que não vai aparecer isso no cupom fiscal para o contribuinte. Na hora que ele tirar, ele vai saber exatamente quanto ele pagou. Não, mas ele vai sair a alíquota, vai ser o quanto ele pagou e a alíquota. Não, vai sair IBS municipal, IBS estadual. Isso. E ICBS, sai lá no cupom. Exatamente, o que ele pagou. Mas e fica complexo para quem? Para quem vai organizar isso tudo por trás. Porque só para o cara lá em Porangaba, vai sair para ele o cupomzinho do quanto ele está pagando do IBS municipal, estadual e lá no cupomzinho lá em Porangaba. Isso. Agora, quem vai fazer esse arranjo dessas 5.700 alíquotas no país inteiro? Primeiro, você acha que chega a tanto? Como que você acha que isso vai se dar? E segundo, vai ser problema para as empresas
de software que vão ter que trabalhar com isso tudo? O próprio sistema emissor da nota fiscal e os sistemas da plataforma do Comitê Gestor e da Receita, né, eles já se encarregam, ao digitar determinada localidade, pelo código do município ou pelo CEP, isso não pode ser um ou outro, entendeu? Ele já puxa automaticamente a alíquota. Então, o contribuinte, quando ele emitir a nota fiscal, ele vai digitar um código do município ou um CEP. Aí o sistema automaticamente puxa a alíquota e coloca ali. O que é complexo? A complexidade está nos sistemas da administração tributária. Tá certo? Para o contribuinte, quer dizer, para o contribuinte, o que aparece, a operacionalidade do contribuinte é muito mais simples. Agora, os nossos sistemas, sim, eles são sistemas integrados, tá certo? É um sistema único, digamos, do Comitê Gestor e da Receita, que, aliás, a Receita, através do SERPRO, já está com o sistema praticamente pronto, que vai entrar agora em ambiente de testes para 500 empresas, agora em junho. O ambiente de teste vai até o final, se não me engano, final de novembro, certo? Para daí fazer os ajustes e tudo mais. É todo o sistema novo da PAU, né? Todo mundo sabe disso. Essa transição não é uma coisa... É coisa que eu te falo, nós vamos ter um momento mais difícil na transição, mas depois vai melhorar muito depois. Tem conflito? Tem, faz parte. O conflito faz parte desse processo. Pessoal, os que tocam as trombetas do apocalipse, da reforma tributária, tá certo? Você falou assim que vai complicar um pouco para a administração tributária. Isso vai ficar a cargo do comitê gestor. E esse comitê gestor, no seu entendimento, assim, ele vai realmente funcionar para a gestão federativa do imposto? É um aprendizado. Deixa eu fazer uma recomendação aqui de uma leitura de dissertação também, de tese de doutorado, que é do Eduardo Saran. O meu amigo Eduardo Saran. Ele está defendendo uma tese agora, né, na USP, sobre essa questão aí. Então, eu já li a tese dele já, muito boa. Então, eu recomendo também, tá? O que acontece? Nós estamos construindo um processo de cooperação interfederativa através de diversos órgãos intermunicipais, interestaduais, que é o ENCAT, ele já tem o Concefaz. Aí o Saran, ele mostra, na tese dele, ele mostra a evolução dessas experiências, né, de cooperação interfederativa, que é um processo em construção. O comitê gestor também é um processo em construção. Tanto é que o conflito faz parte. Então já teve o conflito agora com os municípios, né? A Confederação dos Municípios, ela entrou em choque por causa de representação no comitê, né? Gente, isso... Superior. Exatamente. Isso faz... A Frente Nacional dos Prefeitos entrou em choque com a Confederação Nacional dos Municípios, por causa de representatividade do comitê, né? Aí judicializou. Aí os que tocam as trombetas do Apocalipse, falam, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. Então, eu acho que nesse caso, acho que é bom a gente explicar. O Comitê Gestor do IBS é o órgão que promete que seja mantido o Pacto Federativo e a autonomia dos entes. São 54 cadeiras, 27 cadeiras dos estados e Distrito Federal, as outras 27 dos municípios, e é em relação a essas 27 cadeiras dos municípios que a gente está tendo lá, né? O problema um problema que está em via judicial. Contudo, o Conselho Superior do Comitê Gestor, ele já foi instalado, nesse mês de maio agora, o pré-comitê está instalado, mas a briga judicial, pelo menos até hoje, segue. Faz parte. Faz parte. O conflito existe, ele sempre vai existir. E a Federação Brasileira, ela vai ter que aprender a lidar com isso. Hoje já tem alguns consórcios, tem consórcio do Nordeste, tem consórcio do Sul, do Sul-Sudeste. Então são experiências interfederativas que, doravante, deverão crescer muito. O comitê gestor, ele vai amalgamar isso daí, com o passar do tempo. Claro que os conflitos vão surgir e serão administrados, entendeu? Então, é o que eu vejo, certo? A gente estava falando sobre... Nós tangenciamos aqui alguns princípios. O Tatsu perguntou sobre a neutralidade para você. Você explicou muito bem. E também você tangenciou a não cumulatividade plena, isso, que é um dos pilares do IVA. Isso. E eu queria entrar agora, já que a gente tocou nos dois, queria entrar no terceiro, que é o da progressividade. Nós temos um sistema extremamente regressivo, onde os pobres eles pagam mais, porque nós temos como matriz de tributação, pelo menos até hoje,
nós temos uma tributação muito forte no consumo. E no bojo da reforma tributária foi-se implantado o conceito do cashback. E aí, de novo, para poder tentar fazer os dois lados. Muita gente critica a questão do cashback por conta da questão política, que isso vai poder ser utilizado como questão política, só que a gente sabe que a grande questão, o que eles pedem é que você zere a alíquota. Olha, eu vou zerar a alíquota do arroz, do feijão. A grande questão é que quando você zera a alíquota de cesta básica, de produtos que todo mundo consome, tanto o pobre quanto o rico vai ser zerado para os dois. E vai impactar muito mais para o pobre se você devolver para ele aquele dinheiro que foi pago naquele tipo de cesta de produto, que seria, na verdade, a verdadeira progressividade do imposto, porque caso você só zerasse as alíquotas, você estaria dando um benefício amplo, e o benefício amplo, quem é pobre estaria usufruindo menos disso. Em relação ao cashback, como que você acha que vai funcionar? A gente sabe que lá na 214 ele já traz que são famílias que elas têm algumas premissas. Primeiro, que ela tem que estar lá inscrita no cadastro único. Isso. A família ela tem que ganhar até meio salário mínimo per capita por mês. Ele traz também alguns locais que vai ser total, e a alíquota mínima, se eu não me engano, é 20%. A alíquota não, a redução mínima, a devolução é de 20%. Aí tem lá conta de gás, conta de luz, água, energia e nos mercados. A minha pergunta para você é o seguinte: acha que vai funcionar bem esse tipo de cashback, esse tipo de devolução? Achando que vai funcionar bem, como seria, por exemplo, na questão do varejo? O que você está imaginando? Como que vai ser, inclusive, como você está falando para os seus clientes? Vai ter muito supermercado, que eu imagino que lá vai ter um gargalo grande. E, em terceiro lugar, se você acha realmente que essa crítica que pode politizar, se você acha que vai ser levado a cabo, ou quando começar a distribuir, vai se incorporar na rotina do brasileiro e, na verdade, e vai seguir tudo bem. São duas coisas distintas, né? Uma coisa é a alíquota zero, a outra coisa é o cashback. Exato. Porque, assim, quando você tem a alíquota zero, essa está beneficiando todo mundo. Ela está beneficiando o pobre, o rico, o médio, todo mundo, certo? Agora, quando você tem o cashback, o sistema de cashback, não, ele é mais focado, ele é bem objetivo, né? E nós já temos uma experiência com o cashback, que é o Nota Fiscal Paulista. Só que o Nota Fiscal Paulista, ele não faz a distinção se a pessoa que está consumindo, ele é rico ou pobre, tá certo? Mas ele já é uma experiência, e é automático. Então, o cashback ele já vem automático quando ele passar o cartão dele lá no supermercado, né, pelo CPF dele, vai constar no cadastro único, e instantaneamente o próprio sistema já se encarrega de calcular o desconto. Agora, como que isso vai ser regulamentado, eu não sei, mas o mecanismo é esse. Pode ser que o desconto, o crédito seja creditado na conta da pessoa depois de alguns dias, ou no cartão de crédito, que nem é com o Nota Paulista hoje, certo? Mas o fato é que o dinheiro ele é devolvido, né? Existe um mecanismo alternativo que não foi aceito, que não passou, que seria para o cashback, que seria assim, a família de baixa renda, quando ela passar o CPF dela lá no supermercado, a maquininha, entendeu? O próprio sistema, ao invés de fazer o cashback, ele já calcula a alíquota zero para todas as compras daquela família. Tem um limite, claro, né? Para todas as compras daquela família, observado o limite de 20%. Ele já faz, se estourou o limite, já não zera a alíquota, tá certo? Mas esse sistema não vingou, que ele seria muito mais simples, digamos, do que o sistema que você tem que devolver o dinheiro, né, do caixa do tesouro. Quer dizer, nesse caso da alíquota zero, o dinheiro nem entra no caixa do tesouro. Então você não tem que devolver nada. E você desonera o pobre. Agora, essa questão, do fato de ela ser politizada ou não, bom, ela está dada. Isso aí já tá positivado, né? Serão desenvolvidos sistemas para isso. Eu vejo como uma coisa bem objetiva.
que é uma das melhores formas de mitigar a regressividade dos impostos indiretos. E o IVA é um deles. O IVA é um imposto regressivo, por natureza. Tanto é que, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, né, as alíquotas do IVA elas são um pouco mais baixas, porque eles têm uma arrecadação maior na renda, na propriedade, nos impostos diretos. Né? No Brasil, com essa péssima distribuição de renda, e que a burguesia nossa ela não aceita pagar. A burguesia não paga imposto, não quer pagar imposto. Rico não quer pagar imposto. Então o que acontece? Quer dizer, sobra para todo mundo pagar, é classe média e pobre pagar imposto. Teve até uma coisa que eu achei meio... não é engraçado, que é trágico. A viúva lá do dono do Empire State Building, lá nos anos 90, ela foi presa por sonegação de impostos. Ela era viúva não, ela era esposa do dono do Empire State Building. Ela deu uma declaração à imprensa e disse, não, pagar imposto é pra gentinha. Você tá entendendo? Então o que acontece? Gostar ninguém gosta. Agora, não, ninguém gosta. Querer outra coisa. Agora querer outra coisa. Agora o rico, então no Brasil é mais difícil você concentrar a arrecadação na renda, né? Porque os ricos aqui eles têm vários mecanismos de escapar disso. E vai tudo. Vamos pegar o ITCMD. Um exemplo. Vai mexer, meu amigo Jefferson, tira o chapéu para ti, mais uma vez. Vai mexer no ITCMD. Qual que é a reação? Está atrapalhando o ambiente de negócio. Vai pôr o ITCMD progressivo. Uhum. Está atrapalhando o ambiente de negócios. Não pode. Entendeu? Mas é isso, viu, Grangeiro? E você tangenciou agora, falou sobre quando você estava falando em relação de proteger os mais pobres, a questão de regressividade e a progressividade do sistema, o que atrapalha como um todo, porque a gente tem ali a alíquota única. Se todo mundo tivesse no mesmo bolo, você está acabando de falar, olha, rico não quer pagar imposto, né? Tem gente que não... Tem setor que não quer. E o lobby foi muito grande. O lobby foi grande. Nesse sentido, a emenda constitucional e depois a LC, elas trouxeram dois tipos de regimes que são os regimes específicos e os diferenciados. Isso. Que geralmente as pessoas... que ainda está tendo muita confusão. O regime diferenciado é aquele cujas alíquotas você já acabou de falar aqui. Então, no regime diferenciado, você vai ter a alíquota de 60%, você vai ter a alíquota zero. E o regime específico, ele vai muito mais em relação à complexidade do setor. Então, o setor de combustível e tal. Então, que é de rei. Posta essa diferenciação entre regime específico e os regimes diferenciados. Você acha que está inchado o número de setores, não com os regimes específicos, mas com os diferenciados, que tem as alíquotas menores. Uhum. E tem a possibilidade dessa alíquota, para os próximos anos, aumentar, se por acaso entrar mais gente nesse balaio aí? É o seguinte. Qual que é a sua expectativa? Minha expectativa é o seguinte, eu acho que realmente está hiperinflado mesmo. Entrou muita coisa lá que não deveria ter entrado, mas por força do lobby entrou. Agora, a expectativa é o seguinte, essas alíquotas reduzidas, elas têm um prazo de validade. Elas serão revistas, uma reavaliação. Isso. Tem prazo de, alguns casos, acho que é 3 anos, ou até 5 anos, é quinquenal, etc. Então, quer dizer, isso é uma coisa importante. Quando você tem algum benefício fiscal, ele precisa ser reavaliado periodicamente para ver se está cumprindo, né, o objetivo social daquele benefício. No caso das alíquotas, a mesma coisa. Então, o que eu vejo é que no decorrer isso vai ser reavaliado, e se não estiver cumprindo lá, vai ser regulamentado isso daí, obviamente, né? Mas é essa a tendência que eu vejo. Regime específico, não. Regime específico é uma outra coisa, né? Outra realidade. Outra realidade. Regime específico... Setor de combustível tem que ter É que a grande questão é que, no caso de regime diferenciado, você tem a questão de crédito diferenciado. No outro, você nem fala sobre isso, não, por exemplo. É difícil. O modelo de apuração ele é diferente. É subfaturamento. Exatamente. É uma lei de subfaturamento, que é difícil. Você pega o setor financeiro, por exemplo. Como é que você vai calcular um valor agregado no setor financeiro? É pela tarifa. Você tem uma série de nuances aí
torna muito complexo. Já ficou complexo, mas tudo bem. Eu tô te perguntando isso porque, assim, quem está reclamando muito é o setor de serviços. Ah, tá. O setor de bem serviços lembrado. E o que acontece? Bem o lembrado. setor de serviços está reclamando muito e o setor de serviços no Brasil responsável por 74% do PIB e 70% dos empregos estão lá. Ixi, 74% do PIB e eu eu coloco alguns óbices nessa ideia. Sim, depende da conta que você faz de chegada. Não, mas é tirado deles. É o que eles estão falando. Então, 70% dos empregos, então, que talvez também não seja isso. Não, porque tem comércio no meio. Tem comércio no meio. Entendeu? Exatamente. É por isso. O governo tá mas eles colocam na conta o varejo. E só que aí, qual que é a grande questão? E alguns setores dos serviços, eles estimam que o impacto vai chegar a 96%, a 100% de aumento de carga. Nesse caso, no caso do serviço, como que você acha que, pelo menos como que você acha que deveria caminhar? A gente já sabe que agora muito serviço do contador, a empresa vai poder tomar o crédito do serviço do contador, do advogado, para o CNPJ. Mas como que você acha que deveria caminhar para que você atendesse os colegas que estão lá, que trabalham com os serviços, com o setor, mas que não impactasse no regime como um todo? Então, essa questão do serviço é o seguinte, você tem que separar algumas categorias aí. Você tem os serviços finalísticos, tá certo? E no serviço finalístico você tem os profissionais liberais e que tem previsão de redução de alíquota, né, que é advogado, economista, contador, que tem previsão de redução de alíquota. E você tem também cabeleireiro, esses prestadores de serviço mais de varejo, digamos assim, que a maioria está no Simples, entendeu? Exato. Agora você tem, tá bom, aí você tem lá empresa de segurança, né? Ela vai ser impactada. Hoje ela paga, sei lá, 2, 3% de alíquota, ela vai passar a pagar 28%. Né? E qual que é o crédito dela? Talvez ela não tenha tanto crédito quanto uma empresa comercial ou industrial tradicional tenha. Então, essas empresas, né, de meio de cadeia, sim, ou mesmo de finalístico, que é grande, que não está no Simples, e ela é mais intensiva em mão de obra, ela não tem muito crédito, ela não contrata muito serviço, ela não adquire muito bem em relação ao que ela vende. Sim, essas empresas elas terão um impacto maior na alíquota de saída. Mas a pergunta que se faz é, quem que paga essa alíquota? É a própria empresa ou é quem adquire? Vai ser transferido. Vai ser transferido, claro que vai ser transferido. Vai ser transferido. E quem consome serviços, certo? Serviços mais sofisticados, quem consome serviços mais sofisticados nesse país? A classe alta. Entendeu? Rico tem que pagar imposto. Entendeu? Pro bem da sociedade. É chegada a hora, né? O próprio bem dele. O próprio bem dele, claro. Essa coisa que a gente tem que... o brasileiro, a democracia brasileira ela é muito capenga, né? Porque as elites nossas não conseguem compreender essa dimensão. Que a desgraça do pobre... Vai impactar a vida dele diretamente, frontalmente. Tanto é que tem que pagar... Em todos os aspectos, segurança, seja lá o que for. Hospital público... Qualidade dos serviços. Qualidade dos serviços públicos, quer dizer, é isso. E nesse caso você acha que a promessa é de não ter aumento de imposto. O que a gente vai ter então é um rearranjo da carga tributária. Exatamente. E do ponto de vista arrecadatório, de eficiência de arrecadação, muda alguma coisa para o Estado? Muda bastante. Porque é o seguinte, o sistema de arrecadação tradicional que a gente conhece hoje, esquece. Isso vai ficar obsoleto. Né? Hoje nós vamos perder autonomia, tal, quer dizer, esquece. Essa estrutura de Secretaria de Fazenda que arrecada hoje, isso é coisa que vai ficar no passado. Hoje quem arrecada, a dinâmica da arrecadação, ela sai dessa capilaridade toda e vai para uma centralidade. Para posterior... Isso implica em perda de autonomia federativa? Claro que não. Porque esse dinheiro, onde é que está a autonomia federativa? Está na política. Está na política de desenvolvimento, está na política pública, está na definição da própria alíquota, certo? É uma decisão política. Quanto que eu vou arrecadar? Quanto que eu vou investir? Essa é uma decisão política, então está na alíquota. Agora,
para onde vai o dinheiro, é como se fosse um grande banco, entendeu? Eu sempre cito o exemplo das coletorias. Aqui eu acho que ninguém é do tempo das coletorias, ninguém é do tempo. Só eu. Só eu que... Você não é do tempo, Rosana, você é nova. Antigamente, como é que era a arrecadação? Era cheque e dinheiro vivo nas coletorias. E as coletorias, elas tinham que encher os malotes com aquele numerário todo e despachar por perua Kombi, para o cofre da Secretaria da Fazenda. Como eu morava em Minas Gerais, né, passava perua lá, passava a Kombi e levava para a Secretaria da Fazenda em Belo Horizonte, no cofre lá, que São Paulo é a mesma coisa. Então, em todo o país era assim. A arrecadação era da coletoria. Quando, a partir dos anos 60, 70, que o sistema bancário começou a adotar os mainframes lá em seus ERPs, né, os mainframes, aí a arrecadação ela sai da coletoria, que é uma arrecadação analógica, totalmente analógica, e vai para o banco. Né? Você recolhe agora o imposto no banco, não é na coletoria mais. Quando acabaram as coletorias, a grita foi a mesma. Nós vamos perder a autonomia. Agora o banco é que vai mandar na gente. Você está entendendo? Era só um instrumento, né? É um instrumento. Rosana, você foi bem cirúrgica. É um instrumento, entendeu? Então, o que acontece? Aqui é a mesma coisa. E por que aumenta a eficiência da arrecadação? Né? Porque a apuração é centralizada por CNPJ. Entendeu? Ela é simplificada para o contribuinte e centralizada. Isso tem um efeito muito grande na não cumulatividade. Que efeito que é esse? 2. Primeiro, empresas grandes que têm estabelecimento em vários... Isso eu estou atuando na área, estou vendo isso bastante. Empresas grandes que têm estabelecimentos em vários estados, vários municípios, o que acontece? Muitas delas acumulam crédito em algum e têm saldo devedor em outra. E não pode compensar. Com a apuração centralizada por CNPJ, a apuração ela é nacional. Isso é um enorme salto de eficiência. Entendeu? Ela passa a ser apurada por CNPJ e recolhida de todos os países. Então, se a empresa tem estabelecimentos em São Paulo, Minas, Bahia, Rio, Rio Grande do Norte, vai ser uma apuração só. Pelo imposto de saída, pelo destino e pelas entradas da sua localidade. Faz uma apuração só. Esse dinheiro sobe para o comitê gestor. O comitê gestor, ele tem a apuração pré-preenchida, ele tem os registros, né? Os documentos fiscais vão sendo emitidos e os dados dos documentos fiscais eletrônicos, eles vão fluir para a plataforma do comitê, né? E lá eles são classificados. São classificados a débito e a crédito por partidas dobradas em favor de quem é o devedor daquele imposto e a favor de quem tem o crédito, tá certo? Com base, isso tem uma outra contrapartida, que eu digo que é o seguinte, é uma contabilidade de partidas quádruplas. Não é partidas dobradas, é partidas quádruplas. Por quê? Porque você tem as outras contrapartidas, que são nas contas dos entes federativos. Então, cada município tem a sua conta, cada estado tem a sua conta. E esses dados vão sendo classificados a débito e a crédito a favor do ente de destino. Entendeu? Então, ali, quando você recebe de uma guia só, um IBS, numa guia só, você não tem que preencher diversas guias, diversos municípios, uma guia só. Essa guia ela tem uma referência. Que período de apuração de abril, é uma referência. Esse dado, essa informação, o comitê gestor, ele checa qual que é a referência. Certo? E ele detecta, né, que nessa referência, esse imposto tem que ser alocado para tal. Entendeu? Então, é uma contabilidade muito, digamos assim, sofisticada e inovadora, né? Outra coisa também é que a dinâmica da arrecadação, da distribuição, era diferente. Você tem a arrecadação centralizada no comitê gestor, agora nós vamos distribuir isso para o destino. Como é que faz isso? E por que foi criado esse sistema? Porque se você fizesse o IVA, um outro ingrediente da neutralidade, destino. Tá certo? Num IVA, numa federação que nem a brasileira, você tem 27
estados e 5 mil e tantos municípios. Se bem que desses 5 e tantos mil municípios, o que tem administração tributária organizada, eu acho que não dá uma centena. Não deve dar. Não dá uma centena. Eu conversando com... Tá, vou recomendar uma outra pessoa para vir aqui também, Alberto Macedo. Sim. Por favor, já faça a ponte. Faço a ponte, já pode deixar. Aqui a gente já joga em todas. Todas as frentes, né? Agora eu já estou falando como diretor de comunicação. Sim, farei a ponte. Então o que acontece? Quando você tem um sistema desse, né, você põe o destino, você imagina a fábrica de crédito acumulado que isso ia gerar. Toda operação interestadual e toda operação intermunicipal poderia gerar muito crédito acumulado e inviabilizar o próprio sistema. Então o que você faz? Você faz ela centralizada e você distribui. Agora, se você fizesse um once for all, a distribuição por destino, você poderia quebrar muito estado e município. Você poderia quebrar. Porque hoje eles têm uma boa parte da sua arrecadação na origem. Vou citar um exemplo. Barueri. Barueri é um município que tem uma parte importante da sua arrecadação centrada no ISS, que é na origem. Então, para não causar um caos generalizado nas finanças estaduais e municipais, o que você faz? Nós temos que transpor isso para o destino de forma paulatina. Então, são 2 transições. A transição para o contribuinte, para o design dos impostos, que é a aplicação do destino, certo? Em substituição ICMS e ISS, que você muito bem colocou no começo, que termina em 2032. Essa é a transição para o contribuinte e para o design do imposto. Essa é uma transição. A transição é essa de distribuição da receita para o destino. Essa se completa em 50 anos. E mais um pouco, vai ter um seguro-receita. Isso etc. é bom deixar claro. Isso é bom deixar claro, porque viu? Tem uma confusão muito grande. Monumental. Porque a reforma agora são 50 anos, estão procrastinando. Assim, são N. Já vi isso quando, mais. na verdade, os 50 anos é para a fluidez da receita. Exato. É para onde ela vai ser alocada. E o imposto mesmo, como ele vai funcionar, o design do imposto é até 2032. Sim, com certeza. A partir dali, tem que estar rodando já do formato novo e a transição técnica, a transição de background acabou. Acabou. É isso. Exato. O Grangeiro, deixa eu falar uma coisa. Essa transição da arrecadação, essa de 50 anos, como é que ela vai funcionar? É com base no índice de participação de cada estado na arrecadação nacional do ICMS, calculado uma média, período de 2019 a 2026, você calcula uma média e vê quanto que cada estado participa na arrecadação do ICMS. Vai ter um índice de participação. Depois, município é a mesma coisa. Nesse mesmo período, você faz a composição total e vê que quanto que cada município participou daquela arrecadação ali. Quando o dinheiro vier para o comitê gestor, ele vai distribuir de acordo. 80% do que está sendo arrecadado, tá certo? Vai ser balizado, entendeu? Por esse índice de participação. E os 20% restantes, eles serão balizados pelo consumo de cada município. Então, com o passar dos anos, esses percentuais, lá em 2029, se não me engano, eles sobem a 90% e 10%. Depois, a parte que é a retenção pelo índice de participação, ela começa a cair à razão de 1,45 avos por ano. Até que em 50 anos, e a outra vai aumentando, 1,45 avos por ano, assim, de forma que ao final dessa transição longa, certo? A receita já esteja totalmente alocada para o destino. Então, isso, por que foi pensado desse jeito? Para não causar um impacto muito grande nas finanças estaduais e municipais, principalmente alguns municípios que hoje têm uma parte importante da sua arrecadação na origem. Entendeu? Então, quer dizer, esse novo sistema, né, de 50 anos, eu faço uma crítica, eu acho 50 anos muito longo. Eu acho que talvez uns 20 anos resolveria. 20, por que eu falo isso? É com base na experiência passada nossa. Que quando a criação do ICM, né, era tudo na origem. Não sei se as pessoas sabiam disso. O ICM de 66 era tudo na origem. Quando começou a arrecadar ICM, logo, no início, no final dos anos 60, perceberam que estava ficando tudo para São Paulo. Aí começaram, né, os estados começaram a se movimentar para poder falar, não, nós temos que dar uma quebra nisso. Aí começa um processo de redução gradual da alíquota interestadual ao longo de 25 anos, está na minha dissertação.
Ao longo de novo, pessoal, olha, o arroba Vai tá no aí. link. Ao longo de 25 anos, esse rebaixamento, ele foi assim por décadas. Ele foi sendo gradualmente rebaixado até chegar à configuração atual, que é 4%, 12% e 7%. Esse processo demorou 25 anos para chegar nisso. Então, isso para uma época analógica, basicamente. Depois, só nos anos 2000, que você tem já a digitalização dos documentos, etc. Mas, agora, para uma era, tá certo? Em que os documentos fiscais já estão todos digitalizados, os sistemas já estão integrados, os sistemas de arrecadação da administração tributária com o sistema bancário já estão integrados, entendeu? Eu quero crer, essa é uma opinião mais pessoal, que esse prazo de 50 anos foi demasiadamente longo. Se no passado não era analógica, a gente conseguiu fazer essa transição, entendeu? Em 25 anos, talvez agora, né? Você tem inclusive já polos regionais mais consolidados, você consiga fazer isso talvez num período menor, sem prejudicar muito as finanças estaduais e municipais. Diria então assim, com esse novo sistema, a guerra fiscal é do passado? É do passado. Essa guerra fiscal que nós conhecemos, né? Ela realmente não existe mais no IBS. Pode surgir outra. Pode surgir outra, a gente não sabe. Certo? Isso é igual a ST. ST no começo é o seguinte, uma maravilha, agora acabou a sonegação. Não. Né? Aí quando você vê lá na frente, a coisa que você menos imaginava começa a acontecer para sonegar a ST. Então, quando a gente afirma que a guerra fiscal sumiu, é essa guerra fiscal, é essa guerra fiscal que nós conhecemos, porque no imposto novo, qual que é a essência da guerra fiscal? É o crédito presumido na operação interestadual. E no caso de importação, é a combinação entre suspensão do ICMS na importação e remessa interestadual com crédito presumido na origem. Aí, o contribuinte, certo? Ele tem um crédito cheio aqui em São Paulo, só que ele arrecada basicamente 1% para o Estado guerreiro. Né? Esse mecanismo acaba. Agora, tem um outro fator que eu chamei a atenção aqui no começo, que é o seguinte, a própria dinâmica do federalismo brasileiro, né, pode levar a um sistema mais cooperativo, mais integrado. Então, isso é um vetor que atua contra a guerra fiscal. Ou outras formas, né, que podem surgir. Em tese, o Fundo de Desenvolvimento Regional seria para atenuar ou compensar isso. Mas na Europa tem lá o sistema de fraudes, que é o carrossel europeu. Que porque é destino. Que é exatamente. E é o IVA, só que lá são entes transnacionais, então na primeira operação, que é entre países diferentes, empresa A num país e empresa B no outro, não tem nada. Porque o regulamento dele, zero. E aí, quando você chega a essa B, quando vende para uma outra C, a B não recolhe o IVA e a C vai lá no governo e reclama o crédito. E lá eles até colocaram algumas formas para poder combater isso. Inclusive, a gente já tem o split payment, que era uma coisa que eu queria tratar com você aqui antes da gente acabar, que ele não resolve, mas só vai ter o crédito depois que o efetivo pagamento tiver na conta do governo. Isso. É uma maneira de blindar isso. De blindar isso. E aí já vamos entrar, porque eu sei como que tá o seu horário, tá? O papo flui muito bem e eu só queria tratar, por último, com você sobre o split. Uhum. Que na tradução literal vai ser onde vai ser o pagamento, vai ser dividido. Isso. E nós que somos da carreira fiscal, a gente sabe que quando veio a nota fiscal eletrônica, foi uma revolução tal como vai ser agora. Ela veio, agora vai ser muito maior, mas ela veio, a gente parou de correr atrás de caminhão que não tinha nota. Aí a gente começou Rodrigo a correr. Frota. Rodrigo Frota. Isso, a gente parou de correr atrás de caminhão sem nota e começou a correr atrás das notas sem caminhão. E em relação ao split payment, rapidamente, uma visão geral, provavelmente seja uma das partes de complexidade para as empresas, porque isso, a gente sabe que eles vão utilizar a inteligência simplificada, a superinteligência
e inteligência de primeira geração. Dá uma... Antigamente era split burro, split inteligente. Depois... a simplificada, se eu não me engano, ela é aquela... É do varejo. É B2C. É B2C. É B2C. A inteligência é de B2B, né? Entre as empresas. Isso. E a tal da super inteligência que está sendo construída, que seria real time, né? É o real time. O super inteligência é o real time. Tá certo? O split payment é um anglicismo, né, que entrou na lei complementar, entrou na Constituição, um anglicismo, e na lei complementar. Eu sou um crítico disso. Bom, o que é? O split payment é um mecanismo de garantia do crédito. Por quê? Justamente porque a gente corria atrás de caminhão sem nota e hoje corre de nota sem caminhão, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o que nós temos? O principal dessa reforma, tá certo? É o crédito pago. Para coibir esse tipo de coisa, de correr atrás de notas sem caminhão. É o crédito pago. Porque hoje existe um derrame muito grande de notas frias no mercado por conta a nossa eletrônica, ela trouxe um efeito colateral que foi esse, né? A indústria de nota fria. Por isso que a gente corre atrás de nota sem caminhão, entendeu? Então, para combater, para mitigar esse tipo de coisa, tá. E prover mais liquidez ao crédito tributário, para ter o dinheiro para devolver, entendeu? O crédito acumulado. O split payment, ele é um dos mecanismos, dentre outros 4, que garante a efetividade do crédito pago. E quais são os outros 4? Estão no artigo 27 da Lei Complementar 214. O primeiro, certo, jeito de pagar, de gerar um crédito pago, é pela compensação. A boa e velha compensação, a clássica boa e velha compensação. Então, suponhamos que o contribuinte ele tem um saldo credor lá, no período de apuração de abertura, saldo credor. Aí ele vem a débito, ele vai emitindo nota, e vai abatendo esse saldo. Cada nota que ele emite, cada débito gerado ali, que já é um lançamento, entendeu? Ele já é compensado com os créditos que entraram na sua apuração, mas como créditos pagos. Se eles entraram como créditos pagos por um desses mecanismos, esse débito ele já está pago. E como tal, ele já vira automaticamente crédito para o adquirente. É um mecanismo inédito e super inteligente. Tá? Enquanto ele tiver crédito amortizando os débitos, entendeu? Isso já vai virando crédito para o adquirente. Tá, aí chega no meio do mês, ele vira o saldo devedor. Ele vira para saldo devedor. Bom, aí você já não tem esses débitos amortizados por compensação. Então, aí você vai cair no inciso 2. Quando chegar final do período de apuração, ele apurou o saldo devedor dele. Deu saldo devedor. Que vai recolher no mês seguinte, lá para o dia 10, suponhamos, ou dia 20, mês seguinte. Quando ele pagar esse saldo devedor, todos os débitos da sua apuração ainda não compensados já se tornam pagos. E como tais, a partir dessa data já viram créditos para o adquirente. Eu vou chegar no split. O split é o inciso 3, eu vou deixar por último. O outro inciso 4, que é o pagamento pelo adquirente, o recolhimento pelo adquirente. Quer dizer, a cada operação, ele pode escolher, tá certo? Ou, aonde não é possível fazer o split, que está na lei complementar, ao invés dele aguardar o fornecedor pagar, ou dele aguardar se esse imposto vai ser compensado ou não lá no fornecedor, quando ele adquire, ele mesmo paga o imposto e automaticamente já toma o crédito, entendeu? E o quinto é por responsabilidade tributária, não é substituição tributária para frente, aquela bruxaria que a gente conhece, não é. É das operações concomitantes, né, que é Mercado Livre, plataformas, é outra coisa, tá certo? Que são de operações concomitantes e como tais não distorce a base de cálculo, tá? Bom, eu ia te falar, só para você vender seu peixe aí. Certo. Porque você falou dos 5 incisos, eu esperei você falar que as empresas agora elas têm que se preparar em relação ao fluxo de caixa. Sim. Tem que procurar uma consultoria
Aqui não é para isso, aqui não é para propaganda. Mas é sério, É sério. o empresário ele precisa se preocupar com isso. E precisa é uma brincadeira, mas ele precisa se preocupar com isso. É uma brincadeira com fundíssimo de verdade. De verdade, porque o fluxo de caixa, dependendo do ramo da empresa e de como estão os contratos dela nesse momento, tem que rever tudo isso. A forma, tem que rever. Tem que rever porque vai afetar o fluxo de caixa das empresas. Exatamente. Continua, querido. Aí o que acontece? Onde é que entra o split? Ele vai entrar aonde uma dessas outras modalidades não tiverem ocorrido. Então, por exemplo, houve adiantamento para fornecedor, tá certo? De uma operação que ainda vai existir. Nem tem fato gerador. Mas ali o split já é feito ali na cabeça. E o contribuinte já toma o crédito. Isso vai ficar vinculado, isso não está regulamentado ainda, mas a expectativa é que esse adiantamento ele fique vinculado, entendeu? A futura nota fiscal, digamos assim, uma chave, uma coisa assim. Aliás, para ter split tem que ter chave vinculante. Vai ter um número único para tudo isso, né? Exatamente, é o número da chave que está na nota fiscal e está no meio de pagamento. Ele está no Pix, está no duplicata, está no boleto, está no PayPal, você está entendendo? Então o que acontece? Aí quando o contribuinte vai e paga aquela fatura, na liquidação financeira daquela fatura, certo? Num banco, que é um prestador de serviço de pagamento, num banco, o banco, o que ele tem que fazer? Ele tem que checar se o imposto daquela operação já foi pago ou não pelas demais modalidades. E onde que ele checa isso? Ele vai checar pela chave na plataforma do comitê gestor, que lá já tem todos os registros, é aquela contabilidade que eu falei aqui no começo. Sim. E os créditos são alocados pelo pagamento, tá certo? Quando ele checa, se ele constatar que o imposto já está pago, o que acontece? Aí você tem, se for split super inteligente, instantaneamente, o banco já acredita na conta do fornecedor o valor integral, com os impostos incluídos, aí sim o emitente recupera o imposto que ele recolheu lá atrás, tá certo? Bom, se o imposto não tiver pago, aí é que faz o split, entendeu? Sim. Se não tiver compensado. E não aí tiver que ele faz a divisão. Aí que ele faz a divisão, entendeu? Então, sim, as empresas têm que preocupar seus fluxos de caixa, porque aquelas empresas, né, em que tem uns prazos, hoje, né, que tem o prazo de recebimento muito curto, mas o pagamento do imposto é lá na frente, ela tem que se preocupar como é que vai se comportar esse fluxo de caixa, tá certo? Para ver se ela vai ter... Porque hoje, o imposto que ela recebe, ela só vai desembolsar isso lá na frente. Com split, se ele não tiver compensado ainda, entendeu? Ele vai ser splitado, digamos, antes do vencimento, né? Exato. Ele pode ser splitado antes do vencimento. Mas o crédito, ele já vira crédito automático para o adquirente. Então, melhora para o adquirente. Sim, para quem... A outra ponta também, vai começar a levar isso em consideração na hora de sentar na mesa de negociação. Com certeza. Porque ela vai saber que o fluxo de caixa dela vai melhorar. A consequência disso é que essas relações empresariais, né, nas cadeias, elas começam a se reorganizar em torno da eficiência econômica. Porque o que nós temos? Ter conscientes, né, que imposto não é capital de giro. Hoje as empresas trabalham com imposto como se fosse capital de giro, e não é. Entendeu? Da mesma forma, pelo outro lado, crédito acumulado não é receita do Estado. É a mesma coisa. Entendeu? Então é basicamente isso, sobre split payment. Eu tenho umas apresentações sobre split payment depois, se quiser que a gente apresenta, talvez no site do Sinafresp, que tem a explicação desse mecanismo através de diagramas. Vamos colocar no Fisco. No Fisco. Vamos colocar aqui no Fisco. Através de diagramas. E, aliás, para o Fisco aqui, a gente teve um espaço pouco reduzido hoje, mas a gente quer que você volte também. Não, eu voltarei sempre. O papo foi muito bom e você vê, mais de 1 hora de programa e a gente... Não conseguiu abarcar tudo, né? Não, e está muito longe. Não, não tem fim esse assunto. Não tem fim. Então eu verei sempre. Você manda muito bem. Que bom. E vamos finalizar então, gente. Agradecer todos vocês que nos acompanharam até agora. Agradecer o Tatsu por estar aqui. Tatsu, suas considerações finais, por gentileza, querido. Sempre uma satisfação estar aqui novamente. Obrigado, Aurélio. Obrigado, Ângelo, aqui novamente. Sempre uma honra, sempre aprendendo um pouco mais hoje também. Obrigado. Rosana também. Rosana. Obrigada, colega Ângelo De Angelis. Uma aula que você nos deu aqui. Eu fico cada vez mais, assim,
embebecida aqui com sua didática e seu conhecimento sobre a matéria, e volte mais vezes. Muito obrigado. Ângelo, olha, obrigado, querido. Uma satisfação imensa. Primeira vez que eu consigo gravar junto contigo. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. E muito obrigado pela paciência, pelo tempo, pela dedicação e por ser Eu que agradeço, Aurélio Grangeiro. Estarei aqui sempre, me convidem, eu adoro essa interação com os colegas, essa troca de ideia com os colegas, eu sempre gostei muito disso. E Rosana, sempre gostei muito disso. Então você que está aí já sabe, o kit, curte, comenta, indica o vídeo para aquele seu amigo contador, advogado, empresário. Curte e siga o Ângelo nas redes sociais dele lá também. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo. Um abraço. Um abraço.